Bomba! STF apavorado com Magnitsky. Trump quer Bolsonaro livre. Pessoal, o vídeo de hoje está simplesmente imperdível, então fica até o final que você não vai se arrepender. A gente já começa aqui com ministros do STF, pessoal, sondando outros magistrados fora do país, lá nos Estados Unidos, né, para saber mais sobre a lei Magnitsky e estão apavorados. Exatamente isso. Vou trazer aqui essa fonte para você. Além disso, pessoal, a gente vai ver aqui o Jason Miller, que é o braço direito do Donald Trump, afirmando que não vai parar até que Bolsonaro esteja livre e possa concorrer nas eleições de 2026. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Já vamos direto para essa matéria aqui sobre o Jason Miller, pessoal, o braço direito do Donald Trump. Vamos ouvir aqui. A conferência da direita, organizada pelo Eduardo Bolsonaro, e foi retido no aeroporto pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento, ficou em silêncio, pôde voltar aos Estados Unidos, isso tudo no inquérito da apuração, eu já nem lembro mais de qual caso, mas envolvendo tantos problemas e tantas coisas que aconteceram no Brasil, mas certamente ele teve que enfrentar um depoimento da Polícia Federal lá em 2021 e agora vem com essa declaração que é em tom bastante de ameaça, né? Boa tarde para você. Aqui neste domingo, no Agora CNN, pois é, Thaís, são tantos inquéritos que tratam aí sobre essa questão dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, que a gente até se perde um pouco, né? Nesse caso de Jason Miller em 2021, salvo engano, foi o inquérito que até hoje está aberto e que apura, então, essas chamadas milícias digitais e também todo esse contexto que a gente tem visto desde que foi aberto o inquérito das fake news lá em 2019 pelo ministro Dias Toffoli, que designou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator da investigação, e foi isso que gerou essa prevenção, né? Essa situação em que Moraes acabou sendo o relator de todas essas investigações que envolvem, por exemplo, o 8 de janeiro e até agora essa última ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Jason Miller, Thaís, é uma das pessoas mais próximas do presidente Donald Trump. Quando teve a prisão domiciliar decretada, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada na noite de segunda-feira passada, Jason Miller foi um dos primeiros a republicar conteúdos nas redes sociais, no X, né, o antigo Twitter, o que mostrou que ele está, de fato, acompanhando em tempo real tudo o que acontece, todas as decisões que têm sido proferidas pelo Supremo, especialmente nessas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de primeira ordem, né, de Donald Trump, e também a decisão mais recente do Supremo em relação à regulamentação, né, responsabilização das chamadas Big Techs, né, das grandes plataformas aí de redes sociais. Então, logo que houve a prisão domiciliar de Bolsonaro, Jason Miller já fez chegar ali à Casa Branca, já fez chegar a Donald Trump qual era a situação aqui do Brasil, e já era esperado, agora falando um pouco do ponto de vista do Supremo, né, Thaís, já era esperado um aumento dessas sanções com a prisão domiciliar de Bolsonaro. As sanções, a lei Magnitsky, né, e até o anúncio da suspensão dos vistos, havia sido até anterior a esse momento. Foi no momento em que Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica instalada e aquelas outras medidas cautelares de proibição de uso das redes sociais, proibição de se aproximar de embaixadas, por exemplo. Então, aquilo já havia gerado as sanções e, mesmo assim, Moraes dobrou a aposta. Isso foi considerado, né, uma situação em que Moraes enfrentou toda essa ofensiva dos Estados Unidos e decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro por um descumprimento ali dessa medida de uso das redes sociais, devido a vídeos que foram publicados pelos seus filhos na rede, vídeos em que Bolsonaro não fala nada demais, é verdade, ele apenas saúda ali os manifestantes que estavam nos atos do último domingo, mas de qualquer maneira, independentemente do conteúdo, havia uma decisão judicial que o impedia
de aparecer nas redes sociais, mesmo que fosse pelas redes sociais de familiares, como foi o caso, né? Por exemplo, ali o Eduardo e Flávio Bolsonaro. Então, além de ter dobrado a aposta, Thaís, Moraes ainda deixou no ar a possibilidade de essa domiciliar virar algo ainda mais grave, que é uma prisão preventiva, caso haja um novo descumprimento das medidas cautelares que seguem em vigor. Tudo isso, é claro que a gente está falando de um momento pré-julgamento de mérito, né? Pré-julgamento da ação penal sobre o golpe. Essa ação penal está prevista para ser julgada durante o mês de setembro, então falta pouco tempo para esse julgamento começar na primeira turma, segundo as expectativas do Supremo ali, né? O que se fala dos bastidores em relação à proximidade dessa data. E aí, se houver, como é a tendência, a condenação de Bolsonaro, aí ele vai para regime fechado, pelo menos por um tempo, para cumprir, né, a pena definitiva a qual ele eventualmente for condenado no âmbito da primeira turma, Thaís. Tá aí, pessoal. Então a gente vê Jason Miller, né, que é o braço direito do Donald Trump, conselheiro do Donald Trump, afirmando que não vai desistir de libertar Jair Messias Bolsonaro para que possa concorrer às eleições de 2026, pessoal, tá? Próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê os ministros apavorados, ministros do STF apavorados com a lei Magnitsky. Então, um congressista experiente confidencializou o relato sobre os ministros da corte, pessoal. Então, né, os ministros estariam apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky, segundo relatou um político influente com acesso direto a integrantes da corte ao jornal O Globo ontem, né, do domingo. Segundo relatos, os magistrados estariam em extrema preocupação com eventuais sanções previstas pela legislação. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas, pessoal. Quando a gente fala estágio de vida, a gente fala depois de uma carreira toda no direito, né? Design, então, gastronomia, como ministro, música como eletrônica, advogado, cinema, né? idiomas e e mais esse 50 tipo de cursos. lei, né? Ela Tudo em bloqueia os espaços bens e também surpreendentes, perde a com professores credibilidade que trazem o da melhor do pessoa, né? A mercado pessoa para é o dia a taxada dia do como aluno. abusador de Centro direitos Europeu, humanos, como as no caso melhores dos escolas ministros, do mundo. ou, né, de conluio com o abusador de direitos humanos, seria o caso de ministros que apoiam Alexandre de Moraes. Então, é muito feio, pessoal, além de ter aquela restrição fortíssima financeira, bloqueio de bens, não poder ter conta em banco e por aí vai, né, pessoal? Na avaliação do político, o estágio de vida mencionado na conversa diz respeito ao momento pessoal em que cada ministro se encontra. A expressão foi usada sem detalhar, se referia à idade, à fase da carreira ou ambos, mas muito provavelmente ambos, né, pessoal? Porque no estágio de vida que estão os ministros, já com mais de 60 anos, 65 anos, a maioria deles, né, é muito complexo, né, pessoal, próximo à aposentadoria, ter esse tipo de sanção na vida, né? Então me conta nos comentários o que você acha, né, disso. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu volto logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.